Boa noite novamente a todos. Que Jesus, nas suas bênçãos de paz, no seu envolvimento amigo, possa nos felicitar no coração pela grata oportunidade de nos reunirmos, de falar do Evangelho e desses expoentes tão maravilhosos, com exemplos tão digníssimos que o Evangelho nos traz. Quando o mundo já estava há 400 anos sem profetas, Jesus chega. E quando ele chega, os judeus cultivavam um pensamento de que para receber as bênçãos de Deus, para ser abençoado por Deus, o homem tinha que ser rico, tinha que ser próspero, não bastava só ser rico, tinha que ser próspero também, ter a riqueza e continuar enriquecendo, viver muito tempo, porque não adiantava nada ser rico, ser próspero e viver pouco tempo, viver bastante tempo e ter saúde. E também não de nada adiantaria, né? Ter dinheiro, ter prosperidade, viver longo tempo e não ter saúde para aproveitar a vida. Então, para os judeus, eu acredito que essa crença persiste até hoje, esses 4 elementos são fundamentais. Quando Jesus chega, depois de 400 anos sem profetas, ele diz que para ser abençoado por Deus, era preciso perdoar o inimigo, bendizer aqueles que nos maldizem, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, para ser bendito de Deus. Quando ele chega com essa visão diferenciada, ele traz toda uma visão completamente diferente daquilo que se acreditava, que se cria, né, naquele momento. E aí, num determinado momento, ele começa a chamar algumas pessoas para compor o seu ministério. Não só os apóstolos, os 12 que a gente conhece, mas muitos outros foram chamados por ele. E, particularmente, hoje eu gostaria de lembrar de 2 personagens, uma mulher e um homem. Muito interessante a história dos 2 que foram chamados por ele. Uma delas, a mulher, é aquela que estava no poço do pai Jacó, recolhendo água. E ele chega ali, ele sai de Jerusalém e sobe para Galileia com alguns discípulos. E quando eles chegam ali, eles estão cansadíssimos, com sede, com fome, aquele sol escaldante. E os discípulos vão até a cidade atrás de comida, e ele fica ali sentado no poço do pai Jacó. Não é por acaso, não é? Tudo era medido, tudo era pensado, tudo já tinha sido elaborado, não é? Mancomunado, como a gente fala, né? Tudo já estava ali, preparado para que quando aquela mulher chegasse, e aquela mulher deveria ter alguma particularidade, né? Para que naquele momento ela chegasse ali, ela não se dirigisse a ele, porque ela olhou assim meio de soslaio e viu que ele era judeu, pelas vestimentas, que era homem. Então, ele não poderia se dirigir a ela, que era samaritana, nem era mulher, nem ela a ele. Ela recolhe silenciosamente a sua água. E a gente vê que tudo estava planejado, porque quando ela se prepara para sair, ela ouve dele a famosa frase, né? Dá-me de beber. Foi assim? Pede água para ela. Dá-me de beber. E ela se espanta, porque ele era judeu, e os judeus e os samaritanos não tinha casamento ali, né? Não dava certo o negócio. Era cada um para um lado, né? Então ela questiona, como sendo tu, homem judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana, de beber? Como que é esse negócio? Como tem coragem de te dirigires a mim? E ele diz a ela, se tu soubesses quem é que te
de água, tu me darias. Porque Ele está aqui para oferecer um outro tipo de água. Uma água que, sendo ingerida, vai matar a sede para sempre. Nunca mais vai ter sede. E ela, no início, ela fica meio desconcertada. Por quê? Porque ela está cansada. Aquele som escaldante, aquele jarro pesado, ir ali no poço do Pai Jacó várias vezes por dia, pegar água, voltar para a cidade. É uma coisa impressionante, né? E tem gente que fala que a humanidade não evoluiu, né? Não evoluiu. Já pensa se a gente estivesse ainda aqui em São José do Rio Preto, né? Tivesse um poço lá no centro da cidade e as pessoas tivessem que se dirigir lá com o jarro para pegar água a pé e voltar para casa. Né? A gente morria rapidinho, né? Por isso que eles morriam rapidinho. Por isso que eles viviam, eram longevos, né? Então, ela fica impressionada com isso, porque vejam que evolução que nós conquistamos, né? Quando a gente vai em casa, abre ali uma torneira, abre uma geladeira, pega uma água geladinha, impressionante. E ela então, como assim ela quer entender dele? Como assim essa coisa de água? Que água é essa? Que água? E ele vai falar para ela da água viva, aquela que vai matar a sede. Aquela que quem beber não vai ter mais sede. E ela fica ali nesse diálogo com ele fala da vida dela, ele fala dos maridos, e ela chega num momento que ela percebe que ele é diferenciado. Ela diz assim, percebe que és profeta. E nós estamos aguardando o Messias, ela fala, estamos esperando a vinda do Messias. E ele diz para ela, ele já veio. Como assim ele já veio? Onde ele está? Diga onde ele está para que possamos encontrá-lo. Então Jesus diz para ela, né? Ele está aqui diante de ti. Interessante, se hoje chegar alguém e falar isso para ela, assim, tá louco, né? Naquela época a mesma coisa com algumas pessoas que eram estranhas também, saíam pela rua conversando sozinho, falando, né? Jesus, aquele homem desconhecido que ela nunca viu, que era judeu, não tinha nada a ver ali com a tribo dela. De repente ele vem e fala que ele é o Messias que veio, e a partir do que ele falou para ela, ela pressente que ele sabia coisas da vida dela, da intimidade, que ele nunca tinha visto. Ela acredita que ele é o Messias. Ela vai até a cidade, chama os homens para virem conversar com ele. E os homens também acreditam, porque eles o levam até a cidade, onde ele permanece por 2 dias, se não me engano são 2 dias. E permanece lá na cidade por 2 dias com ele. Então, atrás dessa história tem muita coisa que a gente não sabe. A gente sabe essa história da mulher samaritana que entendeu que ele era o Messias, e os samaritanos também ali da sua aldeia entenderam que ele era o Messias. Vai saber o que foi conversado ali. Que Jesus pode ter falado para aquelas pessoas. A gente não tem nem noção. O fato é que esse povo desaparece. A gente não fica mais sabendo. Alguns vão falar, ela é a reencarnação de tal pessoa. A gente não sabe. Não tem como a gente saber. Mas alguma coisa muito séria, muito profunda ali aconteceu. Não foi por qualquer motivo que ele ficou sentado ali, aguardando a vinda dos apóstolos com a comida. Ele não tinha nem como tomar água, como que ele ia pegar a água do poço, né, para poder tomar. Então é interessante, ele a chamou. Ele chamou aquele grupo para trabalhar na divulgação do Evangelho. Como eles trabalharam, a gente não tem notícias, a gente não sabe. Mas que houve um chamamento, ali houve. Então tem uma frase de Allan Kardec no livro A Gênese, se eu não me engano, no capítulo 16, deixa eu ver aqui, se segurou aqui do capítulo que é. Capítulo 15 da Gênese, item 63. Capítulo 15 da Gênese, item 63, em que Kardec fala que o
o maior milagre realizado por Jesus, aquele milagre que atesta verdadeiramente a sua superioridade moral, foi cura de Lázaro, foi a convocação desses apóstolos, dessas discípulas, foi a cura da filha de Jairo, foi curar cegos, mudos, paralíticos, obsedados. Kardec fala que não. O maior milagre de Jesus, aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade moral, é a revolução que os seus ensinamentos causaram na humanidade, apesar da exiguidade, da dificuldade de comunicação da época. Esse foi o grande milagre. O grande milagre, a revolução dos ensinos que se expandiram para muitos locais, não é? Como galhos de uma árvore, e chegaram a muita gente. Embora muitos lugares hoje, locais não sejam cristãos, mas é difícil um lugar que possa dizer que não se conhece Jesus, que não ouviu falar de Jesus, dos seus ensinos. Chegou em muito lugar. Mas por que chegou? Porque aí ele é crucificado, ele é condenado, ele é crucificado. Ele retorna ao mundo espiritual, não tendo terminado a tarefa. Porque a tarefa dele ficou circunscrita ali, naquele pedacinho de terra. E a tarefa dele precisava expandir, divulgação, precisava sair. Precisava de alguém com força moral que pudesse levar isso, que os judeus guardaram ali, ficou ali. E quando ele, já desencarnado, ele chama aquele que todos nós conhecemos, que foi o grande divulgador, que foi levar essa mensagem, que tirou ali das quatro paredes, que garrou, como fala o mineiro, garrou bonito naquilo, pegou aquele trem para ele e foi embora. Ele precisava de alguém assim. Então, quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, que tem a história de Paulo, é lindíssimo. Mas o livro Paulo e Estevão é inigualável. Não é? É inigualável. Foi considerada uma das 10 melhores obras espíritas. Não sei de que ano, mas foi 2012, 2011, não sei, alguns poucos anos atrás. Elegeram 10 obras espíritas. Um deles foi Memórias de um Suicida, Herculano Pires, também o Espírito e o Tempo, e mais Leon Denis, com o problema do ser, do destino e da dor, foi uma dessas. Missionários da Luz, de André Luiz, foi uma dessas 10 obras. Tem outros aí, e Paulo e Estevão. A gente ouve no meio espírita que Chico teria dito que para ele um dos belos livros da doutrina espírita foi o livro da Lavra de Dona Ivone, Memórias de um Suicida. E ela dizia, conta-se, que para ela o grande livro da doutrina espírita era Paulo e Estevão. Não sei se é verdade, mas fala-se isso. E são 2 livros que entraram nesse rol dos 10 melhores aí daquele ano. São livros magníficos, e o Paulo e Estevão vai justamente contar esse chamado. Então, quando a gente pega Paulo e Estevão naquele momento de Damasco, naquele sol causticante, ele indo para Damasco para prender Ananias, por quê? Porque ele tinha descoberto que Ananias havia convertido Abigail, a mulher que ele amara, que depois ele descobrira que era irmã do seu arqui-inimigo Estevão. Então ele havia mandado apedrejar Estevão, Estevão morre, ele era noivo de Abigail, Estevão o perdoa, morrendo perdoando, Abigail descobre que o amor, o seu irmão, que é o grande amor da sua vida, o seu irmão, foi assassinado por outro grande amor da sua vida, que era o seu noivo, Saulo de Tarso. Mas ela também perdoa. Ela diz: Saulo, esqueçamos isso. E continuemos, apesar de toda a dor. E ele não aceita.
Olha que interessante, as duas vítimas perdoaram ali no momento. E ele não. Ele a abandona, ela sofre muito, é acometida de tuberculose, se eu não me engano, né? E nesses momentos ela é convertida. Quando ele resolve voltar para visitá-la, depois de tê-la abandonado há algum tempo, ela já está no leito de morte. E ele descobre que ela se converteu ao cristianismo. Aí a ira dele explode, né? Explode, porque o Estevão, que ele havia confrontado na casa do caminho, e que no diálogo havia vencido ele, né? Ele que era o doutor da lei, que falava maravilhosamente, conhecia a lei dos profetas, foi vencido no diálogo por Estevão. Então ele odiava Estevão e passou a odiar esse tal de Ananias. É onde ele solicita uma comitiva e ele se dirige. Então, a gente vê no livro, se encontra nesse momento particular em que ele está sobre um animal, sei lá, se é camelo, se é cavalo, né? Uns falam camelo, outros falam cavalo. Está indo naquele sol causticante, os dois soldados atrás dele, naquele momento ele está refletindo. Olha que interessante. Emmanuel diz, devia ser meio-dia. Muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos. Saulo ia à frente em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, quer dizer, ele estava indo e ele estava refletindo, pensando, o pensamento dele estava borbulhando, aquele ódio, naquela vontade de pegar aquele homem e apedrejar de tudo quanto é jeito aquele homem que havia convertido Abigail para aquela seita horrível. Então, as cogitações estavam enormes, angustiosas na sua mente. Sentia-se envolvido, sente-se de repente envolvido por luzes diferentes de tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após um esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar, ele começa a se sentir mal, pedir socorro aos companheiros, mas não os vê. Quer voltar, ele olha, mas ele não os vê, apesar da possibilidade de suplicar auxílio. E ele chama, grita por eles desesperadamente, mas a confusão dos sentidos tira-lhe a noção de equilíbrio e ele cai do animal. Ao desamparo sobre a areia ardente, a visão, no entanto, parece dilatar-se no infinito. Pensa, Jesus chegando. Jesus chegando. Que luz é essa? Né? A gente conhece a luz solar. Mas que luminosidade é essa que o Espírito como Jesus, né, degaja, sai, né, dele mesmo. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e no caminho que a atmosfera rasgada desvenda, vê surgir a imagem de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam os ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos, imantados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Então imagina, né? Aquela imagem que a gente conhece de Jesus, porque é essa imagem que Emmanuel nos deixa. Ele vai se formando aquele vulto ali, aquela túnica luminosa. Não dá para a gente ter ideia, né? Não dá realmente. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto, quando num momento ali, olhando aquela luz, ele ouve a frase famosa de Jesus, né? Qual que é? Você me persegue. Você me persegue. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Emmanuel diz, o moço tarcense não sabia que estava intimamente de joelhos. Ele nem se deu conta que ele se colocou de joelhos. Imagina que magnetismo que não é esse, que tem esse espírito, que foi o maior que passou pela terra, né? De joelhos. O que a gente lembra que aconteceu lá no livro há 2000 anos com o Publio Lentulus também, não é? Lembram-se que ele narra
que a hora que ele vê Jesus, ele cai de joelhos. É inevitável. É inevitável, não tem como. É interessante isso. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Veneração instantânea. O que significava aquilo? De quem era esse vulto divino que ele entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas. Imagina como que não ficou o coração dele, né? Querendo sair pela boca. Tal aquela vibração daquele espírito ali. Enquanto os companheiros o cercavam, ele de joelhos, sem nada ouvirem nem verem, né? Ele interrogava com a voz receosa, esse vulto: quem sois, Senhor? Olha que interessante. Quem sois vós, Senhor? Senhor. Quer dizer, ele já está de joelho, ele já está dominado. Foi uma coisa assim instantânea, né? De um momento, coisa de segundos. Ele viu, ele já caiu de joelhos, ele já prorrompeu ali naquele pranto, aureolado de uma luz balsâmica, em um tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Diante dos olhos tinha agora aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam errados. Aí ele começou a pensar: os pregadores do caminho não estavam errados, estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdadeira e justa. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. Da mesma maneira que a mulher samaritana, tendo ouvido dele aquele diálogo, quando ele fala: eu sou o Messias, eu já estou aqui, aquele que tu vês, ela acreditou na hora. E ele diz: aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor das glórias divinas. O que ele experimenta então? Experimenta a incoercível vergonha do seu passado. Olha como que a culpa vem instantânea. Ele se converte na hora e a culpa é imediata. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré. Mas a voz estava embargada. Ele não conseguia. Foi quando Jesus, então, com um olhar doce e carinhoso, tocou-lhe nos ombros com ternura e disse: não recalcitres contra os aguilhões. Quer dizer, não ofereça resistência à luta, aos obstáculos. Não ofereça resistência. Essa é a realidade, essa é a luta, esse é o Evangelho. Não vá contra isso. A vida é uma luta, a vida é isso. Chega de resistir, né? Chega de resistir, acabou. Agora é o momento de você ver. Muito lindo, né? Ele soluçava, dizendo, as lágrimas brotavam desse coração amargurado, sentia-se acabrunhado, só. Ele era a ovelha perdida, Jesus era o pastor. Ali no santuário augusto do Espírito, fez um protesto imediato de entregar-se a Jesus para sempre, como simples escravo do seu amor. Então, ele fala para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Isso é muito lindo, né? É o ápice do livro, né? Essa passagem a gente lê, relê e chora. Todo tempo que lê, que relê essa passagem. Senhor, o que queres que eu faça? E aí, quando a gente pensa no livro Paulo Estevão, a gente pode tirar algumas lições, as lições de Paulo. Quais são as lições de Paulo? Centenas de lições tem ali no livro. Uma delas, o orgulho. Ele acreditava ser o detentor do poder. Ele sabia tudo. Ele
sabia tudo. E de fato ele sabia. Ele sabia a lei e os profetas. Ele sabia tudo aquilo. Ele se orgulhava desse saber. Então uma lição que vem nos falar é essa: não nos orgulharmos do que sabemos, porque o que sabemos é bem pouco diante daquilo que precisamos aprender. Nós não sabemos nada. Nós estamos na infância, no jardim da infância. Nós temos que atingir a faculdade, depois da faculdade, as especializações, para nos tornarmos PhDeus, né? PhDeuses que nunca seremos, né? Mas perto de Deus, espíritos perfeitos na relatividade da perfeição. Então, para quem está no jardim da infância, que está rastejando, começando agora, chegar lá, nós temos um caminho grande à frente, né? E ele conhecia a religião como poucos, é verdade, né? Mas existe uma diferença muito grande entre saber e ser. Ser humilde, ser simples, como fala o Sermão da Montanha. Porque quando falaram para Sócrates que ele tinha sido eleito o homem mais sábio do mundo, não pode, eu não sou o mais sábio. Não sou, é eleito o homem mais sábio. Você, na atualidade, você é o homem mais sábio, mas não sou. Ele achava que ele sabia muito pouco, né? Só sei que nada sei, né? Não posso ser, não posso. Bom, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu perguntar para outros sábios o que eles achavam do seu saber. E os outros sábios eram como Paulo de Tarso. Eu sei. O meu saber é grande, eu sei bastante. Então todos foram respondendo dessa maneira. Eu já adquiri um conhecimento muito grande, eu sei. Aí no final ele chegou à conclusão que de fato ele era o mais sábio da humanidade. Ele sabia que nada sabia. Nada sabia. Então, nesse aspecto, ele era o mais sábio. Que nada sabia. Interessante isso, né? E não era o caso de Paulo aqui, né? Porque Paulo, ele se envaidecia do saber. Não é porque temos conhecimento espiritual que somos melhores do que os outros. Muito longe disso. Questão 982 do Livro dos Espíritos. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Eu, chegando lá de lá em cima, São Pedro abria a porta e falou assim: nossa, é você, pode entrar. É espírita. O espírita vai entrando. Para ter essa sorte futura, precisamos ser espírita? Essa é a pergunta de Allan Kardec. Parece bobinha a pergunta, mas é muito interessante. Porque muitas seitas acham isso, julgam isso. Infelizmente, hoje em dia, em 2025, só vai para o reino dos céus aquele que pertence a esse grupo. E aí, essa questão 982, o que os espíritos respondem? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos aqueles que não acreditam no espiritismo, né? Ou que não creem nas manifestações espíritas e que não tiveram nem ensejo de conhecer. Quanta gente no planeta não conhece o espiritismo, nem sabe o que é. Então, esses não vão ter uma sorte futura boa, porque não eram espíritas. O que é que assegura o nosso futuro espiritual? Só uma coisa, dizem os espíritos. É a única coisa que vai assegurar a nossa sorte futura. O bem. O bem. A fé também é importante, mas a fé depende da fé, porque eu posso falar assim: eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas essa fé resiste aos impactos da vida, essa fé resiste às vicissitudes da vida, ela resiste à perda de um filho querido, ela resiste a uma dor de traição, a uma separação. Então, a fé é uma conquista realmente importantíssima. Mas aqui, como ele diz, o bem. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E qualquer pessoa pode fazer o bem.
qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. A pessoa está no leito, ela está ali paralisada, ela não pode ajudar ninguém a fazer nada. Se ela tem a mente intacta, ela pode ter bons pensamentos, ela pode orar. Não, salvo raríssimas exceções, a pessoa que está totalmente obsediada, envolvida por espíritos, que não tem mais a razão, né? Outro dia eu assisti a uma emissão, eu achei muito interessante, ainda tem muito disso. A moça falando dos alter egos dela. Então ela dava os nomes, né? Normalmente mulheres, e essa daqui, ela é nervosa, ela é brava, ela vai pra cima dos outros. Eu fico toda machucada quando ela chega. A fulana, aquela ali, ela é assim, assim. Ela falando como se estivesse falando de outras pessoas. E era os alter egos. Ela, né, que de repente entrava num transe, alguma coisa se transformava. É a criança, é o adulto. Vários alter egos. É uma coisa, sei lá, difícil de compreender. Difícil, muito difícil. A pessoa assim, ela não tem a mente. Então, muitas vezes, como ela vai fazer o bem? De que maneira? A pessoa está envolvida espiritualmente, ela não tem como. Ela está doente, ela está precisando de ajuda. Então, a questão 982 fala dessa, só o bem. Não importa se seja espírita, seja católico, protestante, muçulmano, budista, é o bem que vai nos diferenciar do lado de lá. Outra mensagem do livro Paulo Estevam. Ele visita a Casa do Caminho e ele vê ali aqueles bancos de madeira, toscos, aqueles cálices de madeira que não tem pedraria, que não são feitos de ouro, que não são chiques, como ele estava acostumado, né, no sinédrio, na sua casa, aqueles jantares luxuosos, aquela simplicidade, aquele povo, às vezes até cheirando mal, né? O povo não tinha nem como tomar banho, tudo mal nutrido. E ele se fia nas aparências. Aquilo não pode ser um lugar bom. São pessoas que não tomam banho, são pessoas que não se alimentam bem, são pessoas que têm roupas rasgadas. E ele se fia naquelas aparências como se aquilo ali não merecesse crédito de ninguém. E outro dia, esses tempos atrás, eu tive uma experiência lá no centro do Pedro, no Maria de Nazaré, que é lá na Zona Norte, lá no Santo Antônio. E lá é um grupo de pessoas com muita necessidade física, espiritual também, como nós, mas com muita necessidade física. Eles passam fome, têm necessidade que ajude com remédio, com eletricidade, com ar. É uma loucura, né? É uma loucura. E aquele dia, então, chegou um rapaz, um reciclador. Ele chegou lá fora, ele foi no tanque que tem ali, ele se limpou, enxugou, foi para o salão, me cumprimentou, muito educado, sentou-se no salão, tá? Fiz a palestrinha rapidamente. Quando terminou, Pedro fez uma prece, que os médiuns se colocam ali, aplicam um passe, e aí ele coloca uma música, foi fazendo uma prece, falando. E aí esse rapaz entrou no choro convulsivo. As lágrimas escorriam assim, sem que ele quisesse. Sabe quando a gente não quer chorar e não adianta? Aquilo cai? Vem, chorou o tempo todo da palestra. De modo que chamou a atenção do Pedro. E quando terminaram os passes, terminou a prece, o Pedro perguntou para ele, para todos, né, como que vocês se sentiram? Ah, muito bem, tá, muito gostoso. Perguntou para ele, o que aconteceu? O que foi? Ele falou assim, aqui lá fora, eu sou um catador de lixo, de reciclagem. Então, eu sou humilhado. Eu sou uma pessoa que mal tem onde morar. Sou, né, miserável. Eu sou tratado muitas vezes como alguém que não merece respeito. Ou muitas vezes eu passo como um invisível. Ninguém me vê, ninguém me olha. E aqui agora, nessa vibração, ele nem usou a palavra vibração, mas esse ar, ele sentiu, né, no fundo do coração, aquela vibração aqui, eu me senti igual a todo mundo. Aqui eu sou igual a todos. Eu não sou como me veem lá fora. Aqui
eu me sinto igual a todos, por mim. Né? Então, é isso. É aquilo que Saulo, né, ainda, quando ele foi na casa do caminho, ele viu aquelas pessoas, né, maltrapilhas, mal alimentadas, que iam ali atrás de coisas para comer, não tinham nem o que comer, veja lá, né? E ele se fiava nas aparências, como muitas vezes acontece com a humanidade, ele se fia nas aparências. Né? E aí nós encontramos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, quando Kardec diz que os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus. Por quê? Porque o judeu tinha que ser rico, próspero, longevo e saudável. Esse não era o ensinamento de Deus. O ensinamento de Deus é aquele que Jesus trouxe. Perdoai, orai pelo outro, bendizei. Né? Eles haviam negligenciado, apegando-se a práticas exteriores. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo deixado em segundo plano, não foi assim? O que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a salvação está assegurada mais nas coisas exteriores do que no interior. Até hoje é assim, não é? Se eu vou até lá, se eu faço aqueles votos, faço isso, aquilo, eu estou assegurado. Se eu venho ao centro, né, tomo passe, tomo a água frutificada, né, eu faço a palestra, eu já ganhei um pontinho, né? Como se fosse assim. Se fosse dessa maneira, o ensino do Cristo não é esse. Porque aí eu venho, eu faço palestra, eu vou ali fora. Ai, como é difícil perdoar, como é difícil esquecer. Né? Então, nós negligenciamos ainda. Nós negligenciamos. A gente está aqui falando porque a gente precisa falar. A gente tem que se apoderar desse ensino que um dia vai fazer parte do nosso coração. Mas a gente ainda negligencia, como ele diz aqui, que a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Então, qual é a melhor religião? É perguntado numa outra questão do livro dos Espíritos. Qual a melhor religião? Os Espíritos respondem, é aquela que faz o homem melhor. É aquela que faz o homem melhor. É aquela que faz mais homens de bem. É aquela que faz o homem melhor. Essa é a melhor religião, não importa qual seja. Outra lição de Paulo. Quando ele sai da casa do pai dele, que ele resolve procurar o pai, pediu para o pai aceitá-lo, o pai ajudá-lo. E o pai vê aquele Paulo chegando, diferente daquele Saulo que saiu, aquele Saulo bonito, né? Aquela roupa maravilhosa, limpo, né? Todo bem posto, e de repente chega aquele homem queimado do sol, magro, magérrimo, com aquela roupa, parecendo um mendigo, todo enrugado. E o orgulho não deixa ele aceitar. Não deixa. Não aceita, ele manda o filho embora. Fala assim, ou eu ou esse Cristo. Olha que covardia, né? Paulo diz, não tem como negar o Cristo, não posso mais. Naquele momento, ele já pertencia àquela famosa frase, já não sou eu, mas quem vive é o Cristo que vive em mim, né? Não teve como. Então ele saiu dali em prantos, chorando. E aí o pai envia um servo que lhe dá uma bolsa com moedas, que o ajuda muito, inclusive, mas que é humilhante, né? Humilhante. Já era tarde da noite, ele se refugia numa caverna, chorando. E chorando, ele acaba dormindo. E dormindo, ele desdobra e reencontra os dois espíritos guias que o estavam acompanhando desde o começo, né? Que o perdoaram desde o primeiro instante. Estevão e Abigail. Ele encontra esses espíritos amigos, guias, que o ensinam que a morte não existe. Porque ele deixa uma grande lição também, quando ele diz assim, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ele dizia, cadê você? Você não existe, a morte não existe. Ele fala para o carrasco, pode fazer a tua parte. O meu caminho já foi feito, a minha parte está feita, porque a morte não existe. Então ele deixa essa
quando ele vê os dois ali, ele vê a imortalidade da alma. E ele trava um diálogo com eles, que é um momento lindíssimo do livro. Porque ele conversa com eles, eles vão dando força, pedindo para ele seguir. Ele chora quando ele vê os dois. E Abigail, quando ela o vê chorando, ele vislumbra os dois espiritualmente, naquela luz que devia ser magnífica. Abigail diz para ele: por que choras quando a tarefa está apenas começando? Isso ele já tinha passado por muita coisa. Aqui já está mais da metade do livro. Já tinha passado mais da metade do livro. Por que choras quando a tarefa está apenas começando? Se fosse eu no lugar dele, eu saía de lá correndo, né? Não chega, está começando, não está acabando, pelo amor de Deus, não é assim que a gente fala? Não aguento mais. Está acabando essa dor, esse sofrimento? A tarefa está apenas começando. Né? É lindo isso, né? É lindo para mim, é lindo porque é para ele, né? Porque se fosse para mim, está apenas começando, Deus me livre. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? E ali eles travam um diálogo, conversam. E quando Paulo está percebendo que os dois já estão se afastando para ir embora, é aquele momento lindo em que ele coloca as 4 questões que se tornou um hino para Abigail. Ele pergunta várias coisas e no final ele diz assim para ela: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Como que a gente faz para entender o que é verdadeiramente o ensino do Cristo? Não é essa coisa superficial, né? Verdadeiramente, o que a gente tem que fazer para entender esse ensinamento do Cristo? O que ela responde? Ama. É só o que ela responde. Ama. Esses espíritos evoluídos têm um poder de síntese, né? Tem hora que dá raiva. Porque, mas explica o que é isso. Como fazer? De que jeito, né? Destrincha essa ideia, né? Porque a gente gosta explicadinho. Tudo explicado, os mínimos detalhes, não é assim? Os mínimos detalhes. Não. Ama. Não fala mais nada. Aí ele faz uma segunda pergunta. Como proceder de modo a enriquecermos a virtude divina? Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? De novo, ó. Compreensão dos desígnios e agora o esforço com Jesus. O que a gente tem que fazer para esse esforço com Jesus? O que ela fala? Esforço. O esforço é o Trabalha. Trabalha. Ama, trabalha. Entendeu os desígnios de Jesus? Ama. O esforço junto com Jesus, trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Isso é uma coisa que faz muita parte da humanidade, né, atual. Sempre fez, mas atualmente o desânimo corrói muitas pessoas, né? O que fazer para destruir esse desânimo aterrador? Espera. Como é difícil esperar, né? Como é difícil esperar. A gente queria para agora. Fala agora, para ontem, né? Fala agora. Não quero esperar. Não dou conta, né? Espera. Mas os homens, onde a liberdade do Cristo? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? O Evangelho é tão grande que os homens não estão nem aí, né? Estão tão diferentes. Como que a gente faz para conciliar isso, já que a mensagem é para os homens? Mas os homens não querem, estão olhando para o outro lado. A mensagem está vindo e o homem está olhando para o outro lado. A gente vai, fala, prega, é apedrejado, né? Ele foi apedrejado, ele foi quase assassinado, jogado no monturo, não é? Tudo fizeram com ele, tudo foi preso, passou fome. Como que a gente faz com essa indiferença dos homens? O que ele fala? Difícil, né? Difícil, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. O amor
esperança, né? O amor, o trabalho, a esperança e o perdão. Se nós fizéssemos esses 4 itens, não estaríamos tranquilos. Mas olha, amar já não é coisa fácil. Não. Porque amar, ele não falou aqui, ama teu pai, ama tua mãe, ama teu irmão, ama aquele que você ama, aquele que você gosta. Você gosta daquele? Ama aquele. Amar todos, todos, todos. É ter esperança sem saber. O que vai me mostrar que aquilo vai acontecer? Nada vai te mostrar, mas você tem que ter esperança. Você tem que esperar. Fazer e deixar passar. Fazer e esperar. Difícil esperar, né? Difícil esperar. Trabalhar é difícil. Faça trabalho. E aí? Quais são os frutos desse trabalho? A gente quer frutos do trabalho, né? A mãe quer o reconhecimento do filho. Você fala assim, a mãe não quer reconhecimento do filho, não é verdade? A mãe quer reconhecimento do filho. Não adianta. Tem que ser sem reconhecimento. Mas quer, não tem jeito. Fere, machuca como o filho não reconhece. Machuca muito. Mas um filho que chega e fala assim, você não fez nada por mim, você não fez fazer nada por mim. Então, e perdoar. Perdoar a todas essas ofensas. Então, ama, trabalha, espera e perdoa. É um hino espírita que nós deveríamos colocar na nossa vida. Só para encerrar, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, há uma mensagem curta, se não me engano, do Espírito da Verdade, que diz assim para Allan Kardec: o homem quintessencia o espírito pelo trabalho, quer dizer, apura, né, o espírito pelo trabalho. Tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. O espírito vai conhecer através do trabalho do corpo, lá no Prolegômenos. Não te deixes desencorajar pela crítica. É a mesma coisa que a Abigail fala para Paulo. Não te deixes desencorajar pela crítica, mas prossegue sempre. Crê em Deus e marcha confiante. Olha a mensagem de Abigail para Paulo. Aqui estaremos para te sustentar. Olha lá, Abigail e Estevão dizendo para ele que estariam sempre junto com ele, né? Para te sustentar. E aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança. Uma mensagem da Paulo. Confia. E com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. Então, é uma mensagem para nós. A mensagem de Abigail para Paulo, a mensagem do Espírito da Verdade para Allan Kardec, é para nós do dia a dia, no nosso lar, no relacionamento difícil, nos filhos complicados, nos parentes complicados, em nós que nos tornamos complicados, vez ou outra, falando, não estou bem, estou numa época complicada, uma época difícil, não estou suportando isso, aquilo, e a gente tem que se trabalhar para sair desse momento complicado, porque é ruim ficar nesse momento. No trabalho, né, na posição com os colegas de trabalho, com a chefia, né, todo mundo hoje reclamando das dificuldades do trabalho, das metas, da pressão que as pessoas estão sofrendo cada vez mais, nas ruas, as pessoas têm paciência, trânsito. Então, paciência, confiança, amor, como diz Joana. O outro não ama, não fez, o problema é dele. Se você não ama, o problema é teu. O problema é teu. Por isso que o perdão, ela fala, é bom para quem dá. Porque quem dá se liberta. Aquele que recebeu o perdão, ele foi perdoado, mas ele está com aquela culpa. Então, eu falei uma coisa horrível para a Vera.
Fui lá e peço perdão para ela, me perdoa. Ela falou, eu te perdoo, pode ficar tranquila. E ela nem liga mais. Mas eu fico aqui. Por que eu fiz aquilo? Fui perdoada, mas aquilo. Então o perdão é bom para quem dá. Quem dá se liberta. Quem é perdoado vai guardar aquilo. Então por isso que a gente tem que saber amar, perdoar, esquecer, não falar aquilo de que a gente vai se arrepender depois. E ver no Evangelho, nessa vinda de Jesus, essa oportunidade de reabilitação, de reconstrução e de perdão de todas as ofensas, no máximo possível que nós possamos fazer, para que a gente possa seguir o ensinamento de Jesus, né? Perdoar os inimigos, bendizer o que nos maldizem, orar por aqueles que nos